Olá, OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória do advogado paraibano Rinaldo Mozalas, até se tornar conselheiro federal da OAB. Vamos falar também sobre temas atuais e polêmicos, como a sustentação oral não gravada nos julgamentos e os riscos envolvidos nessa prática para a advocacia. E ainda um alerta importante sobre golpes que vêm sendo aplicados por falsos advogados. Um problema que tem preocupado muitos profissionais. Acompanhe comigo, a partir de agora, OAB TV já está no ar. Hoje, recebo um convidado muito especial, o advogado paraibano Rinaldo Mozalas, conselheiro federal da OAB. Seja muito bem-vindo, doutor Rinaldo. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Germana, agradeço todos aqueles que fazem a nossa OAB, representado pelo nosso presidente Arison Tagino, e dizer que é sempre uma alegria e um prazer falar para os nossos colegas advogados. É importante saber um pouco da sua trajetória. Como foi seu início na advocacia, como você chegou, a pensar em ser advogado e a sua trajetória até o Conselho Federal da OAB. De fato, é uma trajetória longa, Porque essa trajetória começa em 1º de fevereiro de 2000, quando eu comecei o estágio no escritório da advocacia, na época do escritório da advocacia do Dr. Paulo Maia e Zé Mário Porto, e passei 6 meses naquele escritório, aprendendo um pouco sobre a advocacia. Logo em seguida, eu fui selecionado para fazer um estágio perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Lá eu fui estagiário, depois fui assessor junto ao tribunal. Mas desde que comecei o curso de Direito, eu sempre quis ser advogado. Então, eu já fiz um estudo ali completamente voltado para a advocacia, uma preparação no estágio também completamente voltada para a advocacia. E no dia que eu me formei, eu falei com o desembargador na época que me orientava e dizia, eu pretendo ser advogado e a partir de hoje estou com a carteira do OAB, estou deixando aqui o tribunal e vou abrir o escritório de advocacia. Veja que foi um grande desafio, porque eu, como jovem, eu era ali já assessor no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ganhava consideravelmente bem e saí para abrir o escritório absolutamente do nada. Então, me juntei a outros amigos, nós iniciamos o escritório de advocacia. Foi um início difícil, todo início da advocacia é difícil sim, sobretudo quando você não tem parentes, quando você não tem pessoas próximas a você relacionadas à advocacia ou alguma atividade perante as carreiras jurídicas. E isso me fez com que eu pensasse muito em ser diferente dentro da advocacia. Buscar sempre oferecer produtos diferentes, sempre oferecer tratamento diferente àquelas pessoas que confiavam em mim. Então eu me lembro que naquela época, era uma época que estava assim, muito em voga ainda, a questão da atuação dos juizados especiais à noite. Isso era uma particularidade aqui do estado da Paraíba. Nós não tínhamos em outros estados, mas no estado da Paraíba a gente tinha atuação à noite. Então eu passava o dia todo no escritório preparando as petições, preparando a atuação. De noite a gente ia para o juizado e lá fazia as audiências, os acordos, enfim. Participava de tudo que era relacionado àquele processo no juizado especial. A partir dali eu tive uma experiência muito boa, porque eu acompanhava o processo do início até o fim, preparando todos os atos, acompanhando o oficial de justiça, acompanhando os processos de avaliação, os processos de alienação, muito de perto os processos, sabe? E aquilo me deu realmente uma referência, porque as pessoas começavam a perceber que eu fazia um serviço diferenciado, um serviço que tinha um acompanhamento muito próximo, um serviço que dava muita efetividade. E as pessoas com quem eu lidava ali no Poder Judiciário, elas começavam a me indicar também como advogados. As partes adversas também via aquela atuação, me procuravam depois para ser advogado. E aquilo trouxe uma grande experiência. Eu comecei ali cobrando títulos de crédito. Hoje a gente tem muito isso, Cobrar cheque, cobrar nota promissória. Mas no início, isso há mais de 20 anos, isso tinha muito. E aquilo ali me deu uma experiência. Eu pude aprender a fazer sustentação oral, pude aprender a fazer petições iniciais, audiências, até ir elevando mais o nível da minha advocacia. Então, fui conseguindo os novos clientes nesse processo de tratamento diferenciado em relação aos serviços que eu ofertava. E foi uma construção gradativa, não foi do dia para a noite, Hoje, sei que eu tenho uma estrada muito longa pela frente ainda, eu tenho 22 anos de advocacia, efetiva, como advogado, mas ainda me considero jovem, ainda me considero com muito tempo para frente e sei que ainda vou trilhar um caminho que é muito duro, porque a advocacia não existe caminho fácil, se você decide seguir de fato pelo caminho da ética, pelos preceitos que devem ser obedecidos pelo advogado. É um caminho que é construído paulatinamente,
mas é um caminho também muito promissor. Eu não conheço uma profissão que seja mais promissora do que a advocacia, né? Porque você pode ter hoje nada e se você ganhar um processo grande, no outro dia você tem uma grande conquista, tanto profissional quanto financeira também. Então, advogar é difícil, como eu digo, mas é uma profissão também que dá muitas possibilidades na vida de um profissional, né? É a profissão que é diferenciada, não só no aspecto financeiro, que eu digo também, né? Mas na possibilidade que você tem de fazer a diferença na vida das pessoas, né? As pessoas muitas vezes chegam angustiadas, com os maiores problemas que você possa imaginar, ela está ali lhe contando, lhe confidenciando, buscando uma palavra de esperança e um advogado que de fato vista a sua camisa, né? Vista a sua causa e consiga um resultado exitoso. E quando nós conseguimos de fato isso, além de trazer uma grande satisfação para o cliente, a realização do seu direito, profissionalmente também, eu poderia dizer que essa é uma grande conquista também do advogado. É sobre ouvir histórias e buscar a melhor solução para o nosso cliente, não é isso, doutor? Essa é uma questão assim de a gente saber se conectar com os clientes, sabe? Porque muitas vezes o cliente ele quer uma coisa, você precisa fazer outra e durante o curso do processo você percebe que às vezes também você precisa mudar o rumo do caminho. Às vezes o cliente ele chega ali ele procurando, revelando uma dor que ele tem, mas na verdade a dor exige um tratamento diferente daquele que ele apresenta. E no curso do processo também você precisa ter muita habilidade muitas vezes para perceber o que é que você vai fazer dentro do processo, qual é a estratégia processual que você vai construir, o que é que você vai apresentar para o juiz, o que é que vai apresentar para o Ministério Público. Enfim, a advocacia estudar vale muito, de fato, mas eu posso dizer também que a sensibilidade é uma ferramenta que traz um diferencial muito grande para o profissional. Aquele que tem sensibilidade de entender o que seu cliente quer e aquele que tem a sensibilidade de também saber apresentar esse problema para o Poder Judiciário é um profissional diferenciado. E durante a sua trajetória, o que lhe fez chegar até hoje o Conselho Federal da OAB? Eu acho que é uma postura que eu tenho não só profissional, mas a postura de vida. Eu costumo dizer que o advogado é um advogado 24 horas. Não existe um advogado que diz, eu estou tirando a camisa agora, estou para casa, agora eu sou dono de casa. Você vai ser dono de casa, mas você vai ter o olhar de um advogado também. Eu fico ali, por exemplo, em um WhatsApp, as pessoas dizem, tu lê coluna social? Eu disse, leio coluna social. É importante para mim como advogado, saber o que é que está acontecendo na sociedade, quem são as pessoas que estão chegando, quem são as pessoas que estão se destacando. Tudo isso é uma visão que o advogado tem. Então eu acho que as duas características principais que me fizeram crescer como advogado são o foco e a disciplina. Eu sou muito focado dentro do meu trabalho e eu sou muito disciplinado. Para mim, claro que existe tempo ruim, como qualquer pessoa, mas sendo ruim ou bom o tempo, eu vou fazer o que deve ser feito. E eu acho que esse é um conselho bom que a gente deve dar para aqueles que estão iniciando, né? O que é que você faria? Eu faria tudo que eu fiz. Porque se eu olho para trás, eu vejo que não usei de ferramentas muito sofisticadas, não fiz nada tão diferenciado. Eu fiz aquilo que as pessoas sabem que deve ser feito. Mas as pessoas não fazem porque muitas vezes não tem foco nem disciplina. Então, se eu pudesse dar um grande conselho para quem está começando, seja focado e seja disciplinado naquilo que você se propõe a fazer. Como foi que lhe deu até chegar a ideia, até chegar a uma sociedade de advogados? Como você monta o seu planejamento estratégico, a organização? A gente sabe que como advogado, como advogada, um dos pilares e um dos pontos mais difíceis é o planejamento e organização do escritório de advocacia. Como você vê tudo isso? Eu acho também que o advogado sozinho ele não cresce. Ele vai chegar num limite que o tempo que ele tem disponível vai impedir um crescimento exponencial. E eu procurei, desde sempre tive essa consciência de me juntar a pessoas que pudessem ter habilidades diferentes da minha. Então, se você vir, meu primeiro sócio é Valberto Azevedo, que é uma pessoa completamente diferente de mim. Uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que gosta mais de ter relações pessoais, sociais. Eu sou uma pessoa mais reservada, mas sou uma pessoa daquela mais focada também. E ele foi meu primeiro sócio, hoje temos vários sócios dentro do escritório, mas foram pessoas que sempre agregaram pelas diferenças que têm, mas com os propósitos comuns que todos nós temos dentro do escritório. Então nós sabíamos que se quiséssemos crescer, precisaríamos nos juntar a pessoas diferentes, mas a pessoas que tenham também, além de muitas qualidades, o mesmo propósito. Então isso é a chave considero aqui do sucesso da advocacia, é também ter esse propósito com pessoas diferentes. Porque a gente sabe que a sociedade, todos os sócios, eles representam um pouco do escritório, não é isso? Então está ali na frente, então tem que ter o mesmo perfil. De fato, eu vejo assim, eu sou uma pessoa que gosto mais de escrever,
sou uma pessoa que gosta mais de traçar estratégias. Tem pessoas que gostam mais de correr atrás de processo, fazer o processo movimentar, outros gostam mais de fazer sustentação oral, outros têm um perfil comercial também. Então veja, se você tem um escritório que tem pessoas que sabem escrever, sabem pensar em estratégias, sabem se expor socialmente, sabem movimentar processos, sabem captar novos negócios, é uma receita de sucesso isso, né? Você tem ali a possibilidade de ter diversas qualidades que não estão só numa pessoa. Então isso agrega muito, de fato. Com toda certeza. Vamos falar sobre o Conselho Federal. Quais são os principais desafios que você espera, né, nessa função e o que está ali movendo a estar no Conselho Federal? O que lhe move? Como eu disse, eu não sou uma pessoa que busca muitas soluções sofisticadas. Eu acho que com soluções simples, você consegue grandes resultados. Sei que a prioridade da advocacia hoje é o quê? É processos que andem numa velocidade razoável, ter as prerrogativas respeitadas e ter honorários que sejam dignos da categoria. Minhas bandeiras no Conselho Federal são basicamente essas três: defender prerrogativas, velocidade de processo e remuneração dos advogados. No Conselho Federal, há uma ocupação muito grande com os normativos que vão direcionar a advocacia e, sobretudo, também consultas que são formuladas pela advocacia. Então, é a oportunidade de você discutir projetos de lei, discutir resoluções, discutir estratégias que serão tomadas pela advocacia. Uma delas, que está até agora passando pela Conselheira Federal Marina Cunha Lima, que é a Conselheira Federal paraibana aqui também, uma grande Conselheira Federal, diz respeito ao projeto de Lei 51, que trata das possibilidades de sustentação oral pela advocacia. Isso. Então, a proposta desse projeto é introduzir uma hipótese a mais de sustentação oral, mas quando passou para ela logo percebeu, eu discuti também com ela, essa possibilidade de a gente sugerir uma ampliação nesse projeto, de mostrar outras situações que você pode fazer uma sustentação oral em processos que não estão, em situações que não estão previstas no Código de Processo Civil ou na legislação específica processual. Então ela está tratando disso, está tratando também de uma questão muito interessante também, que é a questão de realização de sustentação oral por inteligência artificial, se pode ou se não pode, e também o acesso de pessoas deficientes à realização de sustentação oral com as ferramentas adequadas para que assim ela possa desenvolver o seu trabalho da maneira efetiva. Qual a sua opinião sobre a sustentação oral gravada? Essa polêmica aí que a gente está escutando, eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. Eu sou absolutamente contra e eu sei que a magistratura também é absolutamente contra. E eu digo isso por quê? Porque todos nós vimos nos últimos dias um colega advogado colocando lá uma gravação ao vivo durante a sustentação oral e os magistrados reclamaram, dizendo que aquilo ali era uma perda de tempo. Enfim, aquilo ali só ratifica o que a advocacia defende, ratifica que uma sustentação oral ela não pode ser gravada. Se houve um incômodo por parte da magistratura, a magistratura reconhece que a sustentação oral ela deve ser falada. E isso é de fundamental importância, né? Você restringir o acesso do advogado numa defesa oral, uma simples gravação, você tira dele o quê? O que ele tem de mais importante, que é a sensibilidade na hora de falar. Então eu, por exemplo, quando vou fazer uma sustentação oral, e eu sou o primeiro a falar, eu presto muita atenção na entonação do relator, o que é que ele vai falar no relatório, qual é o comportamento daquele órgão colegiado. E a partir daquilo ali eu começo a perceber o que é que eu devo sustentar oralmente. Se eu começo a trocar num ponto e percebo que aquele assunto é um assunto de interesse dos julgadores, eu exploro mais aquele ponto. E gravado não tem como fazer isso. Não. E quando você é o segundo a falar, aí é que é mais importante ainda, porque você tem que considerar o que foi lido, o comportamento que foi adotado e qual foi a sustentação oral que o seu colega que lhe antecedeu fez. E aí você tem que preparar a sustentação oral para enfrentar todo aquele ambiente. Se você for gravado, uma sustentação oral ali em áudio ou em vídeo, que seja, você não vai ter essa possibilidade de influenciar. E veja que o Código de Processo Civil é um código que prestigiou o contraditório efetivo, de modo que o advogado ele precisa influenciar eficazmente o julgador na formação do seu convencimento. Então a gravação oral, ela, além de ser ilegal, porque ela não ratifica, não concretiza o contraditório efetivo, ela é algo que muitas das vezes não vai ser sequer ouvida, porque não é pertinente muitas vezes uma gravação como sustentação oral que não diz respeito às dúvidas ou aos comportamentos que são apresentados durante uma sessão de julgamento. Esse é um debate muito importante e que toca diretamente na transparência do processo judicial. Faremos uma breve pausa, mas voltamos em instantes com mais conversa com o Dr. Rinaldo Mozalas. Até já!
São João reina a cultura, a luz, o som, a emoção. Tem bandeirola, comida, forró, chachado, baião. A gente vê cor, vê brilho, só não vê a exploração. Se de um lado tem festança, com forrozeiros dançando, tem maçã do amor, canjica, chita e xadrez desfilando, do outro lado, no silêncio, há crianças trabalhando. Todos precisamos ver que há crianças no Brasil com sua infância roubada, sua vida por um fio. Vamos cuidar, proteger, é compromisso defender. Chega de trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar pro nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o Conselheiro Federal da OAB Paraíba, Dr. Rinaldo Mozalas. Agora, vamos falar sobre um tema que preocupa muitos advogados, especialmente o jovem advogado, o golpe do falso advogado. E quais são, assim, as implicações e o que você está vendo aí na prática dos casos mais importantes sobre esse golpe? Esse é um assunto que tem, assim, causado muita preocupação na advocacia, inclusive é um assunto que está sendo tratado pelo Conselheiro Federal da OAB, né? E eu tenho sido vítima de diversos golpes desses. Meus clientes têm reportado que estelionatários têm entrado em contato, se passando por pessoas que supostamente trabalhariam no escritório, solicitando pagamento de valores para liberar valores.
Veja que, para nós advogados, parece ser um golpe muito fácil de decifrar, né? Porque é uma pessoa estranha, num número estranho, que pede um pagamento numa conta estranha e que, por incrível que pareça, é pagar para receber. Então, é algo que, assim, para nós advogados, é fácil compreender que é um golpe. Mas muitas pessoas têm caído nesse golpe e é muito importante que os advogados façam essa advertência em suas redes sociais, deixem muito claro aos seus clientes, sobretudo colocando em contrato. No meu contrato do escritório lá diz, os pagamentos deverão ser efetuados na conta do escritório. Então hoje quando o cara assina o contrato, digo, ó, só deposite na conta do escritório, viu? Em nenhuma outra conta. Mas é um golpe que, infelizmente, os estelionatários eles têm cada dia mais se aperfeiçoado na aplicação desse golpe, que não é o único não, viu? Tem um outro golpe hoje, que é o golpe da falsa audiência. Não sei se você já ouviu falar, que é o segundo golpe que está sendo aplicado contra a advocacia. Liga uma pessoa que se diz ser servidora do Poder Judiciário e diz que está ocorrendo uma audiência naquele momento e pede para você acessar um link. Esse link vai servir para ele entrar no seu celular, pegar o reconhecimento facial e, se por acaso você tiver um aplicativo de banco, sobretudo quando está aberto lá, ele invade o seu aplicativo de banco, faz empréstimos, faz descontos, enfim, faz saques dentro do seu aplicativo. Então, tudo que eu digo é, se tem dúvida, não acesse, não siga nenhuma orientação que não seja do seu advogado. Seu advogado, o escritório de advocacia, são canais que devem estar disponibilizados aos seus constituintes e só proceda com a orientação do seu advogado. Tenha certeza que é ele. Orientação de terceiros hoje é muito perigosa, sobretudo com inteligência artificial que modifica a voz, proporciona construções, por exemplo, de processos, de petições, que muitas vezes o estelionatário tira de fato do site do Poder Judiciário e apresenta para dar uma aparência de advogado verdadeiro. Mas muito cuidado, só faça aquilo que o seu advogado efetivamente o fizer, preservando as comunicações pelos canais oficiais. E uma mensagem para a vítima desses golpes. Como elas devem proceder após perceberem que caíram num golpe do falso advogado? Procure imediatamente as instituições financeiras para comunicar o ocorrido. Em seguida, vá a uma delegacia, registre a ocorrência e procure saber se aquelas suas movimentações financeiras são movimentações típicas ou atípicas. Porque o que acontece muitas vezes a pessoa ela fazer uma movimentação financeira completamente atípica e o sistema de segurança do banco não identificar. Então isso é uma falha bancária. Eu não posso dizer que o banco falha pelo golpe em si, mas eu posso dizer que se as movimentações são atípicas ou se são coletados dados que vêm da instituição financeira, aí sim o banco ele tem responsabilidade. Então procure primeiramente o banco, tenta cancelar junto à instituição financeira essas transferências, esses negócios que foram realizados. Depois vá na autoridade policial e, por fim, consulte o seu advogado para ele analisar se é o caso ou não de tomar alguma providência. Pessoal, a gente sabe que a ansiedade para o fim do processo é grande. Mas vamos voltar aí presencialmente ao escritório de advocacia antes de fazer um PIX ou uma transferência bancária, não é isso, doutor? Ontem mesmo eu recebi uma pessoa no escritório que fez uma transferência, tem um valor significativo, mas veja só, a ação dele tinha sido entrada segunda-feira. E ele já estava achando que ontem, terça-feira, um dia depois, já teria uma solução. E acabou que ele caiu no golpe. Foi lá comunicar, eu disse, procure de imediato a instituição financeira, vamos na autoridade policial e depois vamos analisar seu histórico de movimentação financeira para ver se é um histórico habitual ou não, para ver se há como responsabilizar a instituição financeira. E o Conselho Federal, a OAB da Paraíba, o que é que eles estão se movimentando para evitar esses golpes? Há uma campanha intensa por parte do Conselho Federal, por parte da nossa seccional aqui na Paraíba, veiculadas em redes sociais. Se vocês acessarem o perfil do Instagram, vai estar lá, tanto no perfil do Instagram quanto nos sites, a campanha contra o falso advogado. E o Conselho Federal do OAB já entrou em contato com o Ministério da Justiça, pedindo providências, porque isso aí parte de fato de pessoas que estão dentro do presídio. Então veja que são pessoas que estão aplicando golpe, geralmente ali dentro do presídio. Então, vão ser, sim, responsabilizadas pessoas que estão assim fazendo, mas eu posso lhe dizer que não vamos conseguir identificar todos, não vamos conseguir resolver todos os problemas. Algumas pessoas serão responsabilizadas, mas eu acho que o Ministério da Justiça deveria ter esse cuidado maior com a comunicação dentro dos presídios, porque fica muito mais fácil deles aplicarem um golpe, o que poderia ser mais facilmente resolvido se tivesse uma dificuldade tanto de entrar no aparelho quanto do sinal de comunicação dentro dos presídios. Para o advogado,
quando ele perceber que os seus clientes estão sendo, né, vítimas desse golpe, qual a melhor forma? Talvez entrar em contato um por um, fazer uma live, um vídeo para as redes sociais. Qual é a melhor forma que ele pode se comportar nesses casos? Um por um, às vezes, é difícil, né? Porque, às vezes, o advogado ele tem vários clientes, né? Mas, se der para fazer, o ideal é que faça um por um. O que o escritório tem feito é divulgar quase que diariamente, nos perfis das redes sociais, a informação desse golpe do falso advogado. E toda pessoa que atenda ao telefonema no canal oficial, ela já está informada disso no escritório para indicar quais são as providências a ser tomadas e identificar que aquilo ali é um falso advogado. Então, a comunicação é importante, a comunicação deve ser veiculada em redes sociais, nos canais de atendimento oficiais, devem as pessoas estarem treinadas para orientar o constituinte. Estamos chegando ao fim do nosso programa e sempre eu deixo um espaço para o convidado de falar, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para aquele que está assistindo e também para o jovem advogado. Eu deixo esse espaço para vocês falarem o que está aí no coração da sua trajetória, experiências vividas, aquela mensagem X do programa. Já que a gente falou de jovem advocacia, já que a gente falou de dedicação, constância, falamos também de golpe, né? Eu acho que o grande conselho que nós damos ao jovem advogado é que ele tem que saber seguir o caminho da ética, saber seguir o caminho da disciplina, da constância, saber que uma grande profissão ela não se constrói da noite por dia, um grande profissional não se constrói da noite por dia, ele vai precisar de tempo. A advocacia é uma profissão que exige amadurecimento, percepção, construção de relações pessoais. Então você não vai conseguir ser um grande advogado do dia para a noite. O processo de amadurecimento do advogado, de preparação, sobretudo de construção de uma reputação confiável perante o Poder Judiciário, perante as pessoas que lidam diretamente com as profissões jurídicas, é a chave do sucesso. Então, paciência, persistência, foco, disciplina, determinação, que você vai ser um grande advogado. Então, não se engane com as pessoas que vão dizer que do dia para a noite você vai estar aí faturando 7 dígitos. Isso é mentira, isso não vai acontecer se você seguir o caminho correto. Então, o conselho que eu dou é faça o que deve ser feito, que o resultado será alcançado. Nem se engane com resultados assim tão rápidos e também não desanime com o percurso, né, isso, doutor? Às vezes cansativo. Meu Deus, será que vai dar certo? Vai dar certo. É um caminho. Nada acontece do dia para a noite, não é isso? O percurso é aprendizado, né? Claro que você um dia vai ter grandes vitórias, outro dia você vai aprender com os reveses da vida profissional. Mas o caminho é um processo, né, que você deve enfrentá-lo para chegar ao melhor resultado. Doutor Rinaldo, muito obrigada pela sua presença, suas palavras. O programa foi muito enriquecedor. E assim, venha mais, o convite está aí aberto para você vir aqui na OAB TV. Passou muito rápido, né? Eu pensei que fosse demorar um pouco mais, mas agradeço demais, Germana, seu convite, agradeço ao presidente Arlison Tagino por essa grande iniciativa, juntamente com a parceria feita na Câmara Municipal de João Pessoa, de dispor dessa grande ferramenta para a advocacia paraibana. E é sempre uma honra estar aqui à disposição da nossa OAB e sempre que precisar é só me chamar que estarei à disposição. O programa OAB TV fica por aqui. Todos os programas estão disponíveis no YouTube, @OABPB. Deixe seus comentários e sugestões. Agradecemos a sua audiência e esperamos você na nossa próxima edição. Até já!